Bom, irmãos, nós vamos dar sequência à didática divina para entender por que o mundo é assim, por que Deus fez as coisas do jeito que fez. É tudo uma didática para nos ensinar. Ensinar a fazer o certo. Porque dentro de nós temos a nossa natureza, que a natureza humana foi contaminada pelo mal. Tem muito mal, tem seres humanos horríveis. Então, toda a vida aqui na matéria é para que a gente possa superar o mal. Para que a gente entenda o quanto ele é ruim. E hoje nós vamos falar de como fazer o certo. Pois bem, então vamos começar pelo que é mais fácil e palpável para a gente poder entender as coisas, que é a própria matéria, né? Que é as coisas que a gente vive, o mundo que nos cerca e as vidas que compartilham conosco a vida e que tudo é necessário, incluindo muitas que nós não gostamos. Então, o ser humano, para ele poder fazer as coisas acontecer, ele teve que primeiro entender como é que funcionava. Então, ele olhando, ele pôde ver, né, que se fizesse assim, ou se fizesse assado, ia dar diferente. E daí o que dava certo? Então, ele foi entendendo como fazer o que dava certo, porque ele precisava daquilo. Então, ele não fazia o certo porque ele queria fazer o certo, ele queria fazer o certo para dar certo porque ele precisava daquilo. E assim, nós estabelecemos a nossa ciência, a matemática, a física, a biologia, e entre outros tantos que fomos acrescentando, a nossa própria história, nossa própria geografia, né? A geopolítica, tão comum hoje. Então, nós fomos entendendo como é que as coisas funcionavam. Então, a gente sabe que para construir um prédio, nós precisamos de um especialista nele, que são os engenheiros e arquitetos, e depois os decoradores e outros que vão dar toda a vida, né, para a situação. Eles têm que fazer os cálculos tudo certinho, matemática, física, respeitando os critérios do solo, do clima, de tudo, né? Que nem os chineses, os japoneses que sabem que lá tem terremoto, eles têm que fazer tudo que possa estar dentro, então, de um conhecimento. Então, tudo começa assim. Primeiro, o ser humano precisa da informação. Com a informação, ele, como ser humano, consegue ter o conhecimento. E o uso adequado do conhecimento, com a inteligência que Deus nos deu, se você não distorcer a intenção do real, você terá sabedoria. Então é um crescendo, primeiro a informação, depois o conhecimento, e alguns conseguem acessar a sabedoria. Então, não tem como você, né, ter sequer pensamentos lógicos e adequados dentro da realidade, né, do que é concebido como real,
Não tem como você ter esses pensamentos sem ter conhecimentos. Quanto menor o teu conhecimento, mais resumido vai ficando o pensamento. E aí entra uma coisa instintiva, que é a imaginação. E o ser humano, quando não tem o conhecimento correto, ele cria uma explicação. Ele cria um conhecimento na sua mente que substitui o verdadeiro. E aí ele passa a agir com um conhecimento falso. E a lógica da coisa, aqui na matéria, não vai dar certo. E depois não vai dar certo no mundo espiritual de novo. Então, assim, aí Deus fez a vida frágil, muito frágil. A gente pode se quebrar, a gente pode se ferir, ainda ficar doente. E não temos domínio sobre isso. São desígnios estipulados por Deus de acordo com o mal que tem em cada espírito, para que você possa então superar o mal. Então, beleza, o ser humano evoluiu no conhecimento, na sabedoria material, bom frisar isso, chegou ao domínio até das coisas subatômicas, abaixo do átomo, dentro do átomo, manipulou elas e criou uma realidade virtual que a gente vive hoje, que pode ser muito útil, mas que pode fazer muito mal. Porque depende de quem pilota, o piloto, aquele que dirige, ele pode levar pelo caminho do bem ou pode levar pelo caminho do mal. E cabe a nós o bom senso, a responsabilidade de entender esse conhecimento. Mas do ponto de vista humano e espiritual, o ser humano não evoluiu. Ele não evoluiu no sentido geral. Evoluíram muitas pessoas por busca própria, por tentar absorver o verdadeiro conhecimento, usando adequadamente o verdadeiro conhecimento, chegam à sabedoria e essas pessoas conseguem ter uma consciência melhor da vida e da humanidade. E tudo que Deus quer de nós é essa consciência. Que ninguém precise te dizer isso é certo, isso é errado. Que você saiba, assim como você toca uma planta no chapéu de couro que tem no campo, e do lado dele tem uma ortiga. Aí quando tu toca a ortiga é muito diferente de tocar o chapéu de couro. Então, para que você entenda, né, o que toca. Então, por que o ser humano não evoluiu muito? Porque daí então, em termos materiais, ele ficou preso na matéria e esqueceu o seu abstrato, que é a parte mais importante, que são os seus sentimentos, os seus pensamentos, as suas relações, as conexões sociais necessárias a todos. O nosso cérebro precisa de conexões sociais, assim foi feito por Deus. É mais uma didática para que a gente possa ser testado um pelo outro e nesse teste a gente consiga demonstrar que a gente ama, que a gente é verdadeiro, que a gente sabe o que é o certo. Então, a mesma lógica da matemática, da física, da biologia, que dá certo, você constrói o prédio e se fizer certo ele não cai. Se usar o material adequado ele não cai. Agora, se fizer economia por algum motivo, isso e aquilo, usar um material não adequado ou abreviar um cálculo para melhorar o custo,
vai cair, vai dar problema. É certo. Então, é isso que nós temos que entender. Que daí nós temos que ser retos no nosso abstrato, nos nossos pensamentos e sentimentos, assim como na matemática, na física, na biologia, e entender pela nossa história o que é o mal, o que é a intenção humana de domínio, de poder, de fazer os outros sofrer. Então, nós temos que enfrentar tudo isso e ter consciência e usar essa didática que Deus deixou para saber o que dá certo. Então, abstratamente, ele falou, começa com os 10 mandamentos. Primeiro, ame ele acima de todas as coisas, né? Então, as coisas já vêm em segundo plano para quem realmente está com Deus e ama Deus. Senão, se é mais importante aquilo que tu tem, você não ama Deus. Né? E aí ele vai ensinando a amar também os seus irmãos como a si mesmo, para não ser egoísta, para não viver só a sua vontade, né? Não roube, não mate, não cobice e não minta, porque é não jure falso testemunho. Então, não tem caó com Deus, tem que ser tudo reto, aí sim você está com Ele. Mas de coração, fazendo porque você entende que isso é o melhor para você e também para os outros. Que muitas vezes as coisas dão erradas em nossas vidas porque nós não observamos a lógica funcional do mundo abstrato. E a gente tem que ver que é como uma conta, tudo tem ação e reação e o resultado. Depois vem as consequências. E as pessoas, à medida que o tempo passa, elas vão juntando a sua história, mais coisas aconteceram e certamente mais problemas. Então nós temos que ir nos preparando, à medida que a vida vai passando, vem novos testes e a gente ainda vai enfraquecendo. Temos que lutar contra todas essas dificuldades. Isso tudo é uma didática para que a gente entenda o valor da vida, que a vida não vem de graça, que a vida tem uma lógica funcional existencial e que o espírito não é uma coisa solta, há uma energia. Não, ele é uma unidade funcional altamente organizada e feita de outro espectro de luz que não é desse mundo. E é uma unidade indestrutível. Pode explodir uma bomba atômica em cima, que ela está lá intacta. A matéria não tem poder sobre o espírito. E ninguém chega ao espírito usando artefatos da matéria. Chega pelo próprio espírito. Chega pelo seu interior, como a gente diz, o coração, que é a mente, que é realmente a consciência do bem e a consciência do mal. Saber que se eu fizer tal coisa, vai fazer mal para alguém. E se eu não quero para mim o mal, então eu não tenho que querer para o irmão. E se eu tenho necessidade, meu irmão também tem. Se eu tenho vontades, meu irmão também tem. Se eu tenho desejos, meu irmão também tem. Então, assim, reconhecer a unidade funcional que é cada um e tratá-la com respeito e com amor, e aí sim você vai estar na luz. Só que nós precisamos entender uma coisa. Nós estamos aqui nesse mundo por culpa nossa e graças a Deus estamos aqui encarnados com a oportunidade de entender a mensagem de Deus
e superar a carne, superar essa vida limitada, dolorida, cheia de perdas. Temos que chorar a morte dos pais, alguns dos filhos, dos irmãos e de entes queridos. Tem um mundo que não tem isso. Então, nisso tudo não é de graça. Isso tudo é por causa da natureza humana, que tem o mal. E assim nós viemos parar aqui. E daí tudo que Deus criou é para a gente aprender como superar o mal. E mostrando que nós estamos com Ele, porque nós escolhemos. Então, agora seja esperto, que Deus te orienta como se livrar dele, senão você vai ser presa eterna dele. Amém.